Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Lilian Galvão e aqui no canal você encontra mensagens que despertam a tua fé, alinham o seu propósito e fortalece a sua caminhada com Deus. Hoje eu quero falar com vocês de um tema muito importante e é um tema que nós precisamos aprender a aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Você já se sentiu que passa o dia inteiro ocupado, mas no final do dia você não fez nada que realmente importa? E se você e eu te dissesse que existe uma maneira simples de virar esse jogo aí na sua vida e que você pode transformar a sua vida em semanas? Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te ensinar o primeiro passo para você sair desse piloto automático e começar a viver com propósito de verdade. Quer construir uma vida com um propósito, aprendendo a ser intencional e aprender isso na sua vida vai te ensinar a mudar tudo? Então, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar. E agora, para que eu e você possamos aprender e aplicar isso na nossa vida, nós precisamos entender, afinal de contas, o que é ser intencional, né? Tem um versículo bíblico que ele ensina isso de forma bem esclarecida. Ele diz assim, tá lá em Colossenses 3:23, ele diz assim, ó: tudo o que fizerem, faça de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. Um versículo bíblico que reflete muito bem esse conceito de ser intencional. Ele nos lembra que nas nossas ações, gente, a minha ação, a tua ação, ela deve ser feita com propósito, com dedicação, com consciência e não de forma automática, distraída, mas com intenção, sabe? Com significado. Eu e você, para aprendermos a ser uma pessoa intencional, precisamos entender que o que nós estamos fazendo, não importa qual seja a atividade ou ação, ela tem que ter um significado, ela tem que ter uma intenção, gente. Ser intencional é viver com propósito e fazer as coisas sabendo por que você está fazendo e não apenas no automático. Eu acho que o que falta hoje em nós, seres humanos, é viver intencionalmente, é realizar isso na nossa vida, porque a gente muitas vezes estamos fazendo as coisas no piloto automático realmente. Não sabemos muitas vezes, mas por que eu estou tomando essa atitude? Por que eu estou agindo dessa forma? Não é, gente, sobre ter tudo sob controle, mas sobre você e eu fazermos escolhas conscientes. Significa alinhar o que você faz com o que você valoriza. Olha que coisa interessante e impactante isso, né? Nós muitas vezes não sabemos por que estamos fazendo, porque estamos no piloto automático. Então, nós precisamos entender, né, que nós não podemos ter o controle de tudo, mas nós podemos fazer escolhas que sejam conscientes, que nos ajudem no processo como um todo, né? Significa assim, quando a gente faz com o que a gente valoriza, né? Eu vou te dar exemplos práticos para isso. Primeiro, você não arruma a casa só por obrigação, não, mas porque isso te traz paz, te traz limpeza, sabe? Traz uma sensação de paz, uma sensação de clareza, né? A casa limpa, cheirosa, isso é tão gostoso, gente. Dá prazer, dá vontade de você estar naquele ambiente limpo, organizado, cheiroso. Outro exemplo, você não abre o celular só para abrir, mas sempre tem, né, algo importante para você responder ou para você consumir algum conteúdo que te inspira. Exemplo, quando eu decidi, né, fortalecer a minha vida em conhecimento, em leitura e transmitir tudo isso através desse canal, porque eu acredito que preparação é o tempo todo. Eu e você precisamos buscar a preparação, desenvolvimento todo o tempo. Leitura, conhecimento, mentoria, cursos, o que você puder fazer para crescer e se desenvolver. Porque quando a gente começa
a abrir a nossa mentalidade e a fazer esse investimento em nós, tudo começa a mudar. Você começa a aprender estratégia, dicas, segredos, sabe? Começa a entender melhor as coisas da sua vida, começa a mudar as suas ações de forma grandiosa. Isso é muito importante para mim, isso é muito importante para você. E às vezes, né, nós não temos entendimento, gente, e olha que eu vou frisar um pouquinho mais, né, nesse segundo exemplo prático aqui. Que o primeiro eu falei sobre organização e limpeza, né, que traz paz na nossa casa. O segundo exemplo prático é sobre usar o celular. Por que eu quero, né, deixar entre parênteses aqui para vocês, entre aspas também, e exaltar, né, sobre usar o celular. Gente, muitas pessoas têm usado essa ferramenta simplesmente para distrair, para olhar a vida alheia, para postar coisas que não são verídicas, né? Para pagar uma conta, para usar o WhatsApp, para fazer fofoca. Mas eu e você, que acreditamos no nosso propósito de vida, na nossa mudança de mentalidade, nós utilizamos esse aparelho celular com sabedoria, com inteligência. E é algo, gente, que só vem do Abba, só do nosso Criador. Ele que nos orienta a usar com sabedoria, a usar com inteligência, para que nós possamos tocar os corações de pessoas que necessitam ser resgatadas, curadas, transformadas, edificadas. Eu aprendo muito com as pessoas na internet e eu busco ser inspirado por essas pessoas. O meu celular, pouco tempo está em distrações. Eu evito esse tipo de coisa porque às vezes é algo incondicional. Você tá ali, você vê algo, você vai se distrair. Eu já tenho o hábito de voltar pro meu foco. Falo, não é isso que eu tô fazendo aqui no celular. Eu peguei esse celular para pesquisar o título X, para conhecer mais sobre a palavra Y, para ver esse livro aqui, o valor, qual é a importância, o que ele traz. Gente, usa com sabedoria. Você vai precisar abrir esse celular porque ele faz parte da nossa rotina hoje, para responder uma mensagem, né, mandar um e-mail, fazer algo importante. Mas quando você começar a usar esse celular, e esse foi um dos motivos desse canal, está acontecendo, está sendo desenvolvido com muita sabedoria, com muito investimento de tempo, sabe, gente? De tempo, porque muitas vezes a nossa vida é tão correria, tantas coisas que nós temos para fazer, mas quando nós entendemos o nosso propósito, o nosso chamado diante do nosso Criador, nós aprendemos a mudar a nossa mentalidade e a compartilhar isso para que pessoas também possam ser transformadas, pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, sabe? Com mais amor, com mais verdade. Isso é muito importante. Um outro exemplo prático que eu anotei aqui para vocês é você não dizer sim para tudo. Porque sabe que cada sim é um não para outra coisa. E muitos de nós temos hábito de falar sim para tudo. Seja para família, marido, filhos, empresa. Nós ficamos à mercê e refém, escravos de muitas coisas. Mas quando nós aprendemos a aplicar a intencionalidade, a entender por que estamos fazendo e qual a importância daquilo nas nossas vidas, nós aprendemos a hora do sim e a hora do não. E isso faz parte da nossa vida, nós precisamos viver dessa forma, gente. Porque ser intencional é priorizar o que tem realmente valor, não só o que tem urgência. Escolher aonde colocar a nossa atenção, a nossa energia. Isso tem batido muito forte, né, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Às vezes eu tô vivendo a minha rotina, o meu cotidiano, e eu fico vendo algumas coisas e eu falo, mas por que eu tô desperdiçando a minha energia com isso? Isso não vai mudar nada, eu não tenho controle para mudar nada. O único que tem o controle de todas as coisas é o meu Deus, meu Criador. Mas quando eu tenho esse entendimento, é tudo diferente. É transformador ter entendimento, gente. Escolher onde a gente coloca, né, a nossa atenção, a nossa energia é crucial. Isso é ser intencional. Porque parar de viver no piloto automático e começar a viver com um propósito, gente, com significado, né? Eu quero até compartilhar com vocês aqui um trechinho da passagem bíblica da história de Neemias, né? Um homem que teve intenção e teve coragem sobre a vida dele. E é muito interessante a história de Neemias, porque ele era um homem comum,
como eu, como você, com um coração, gente, extraordinário. E Deus ama quem tem corações voltados, contritos a Ele. E Neemias, ele trabalhava com um copeiro do rei da Pérsia, quando ele ouviu algumas notícias ruins, né? Sobre os muros de Jerusalém, a cidade do seu povo, e que estavam tudo destruído. E esses muros, a cidade estava vulnerável, e o povo estava totalmente perdido, sem rumo, desmotivado. E ao invés dele se acomodar, como muitos de nós em situações difíceis, Neemias, ele tomou uma decisão totalmente intencional com significado. Ele não deixou que o medo, a distância ou a rotina o paralisassem. Ele começou a orar, a planejar, e ele pediu permissão ao rei a qual ele servia, né, para voltar e reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E ao chegar lá, Neemias não perdeu tempo, não. Ele nem se distraiu, gente, com críticas ou com ameaças. E muitas vezes é assim na minha vida, na tua vida, não é verdade? Quando ele toma a decisão, pede autorização, né? Como se ele estivesse pedindo autorização para o seu patrão, e vai fazer algo diferenciado na tua vida, para a tua família, para o teu filho, para você mesmo em si. Ele chega no local e quando ele começa a querer fazer, falar, acontecer, as pessoas começaram a criticar, começaram a ameaçá-lo. E é aí que está a diferença entre aquele que tem propósito, aquele que quer mudar sua mentalidade e aquele que sabe o que está fazendo e que reconhece de onde vem toda essa inteligência da nossa criação, porque ele nos entrega isso. E Neemias fez algo fantástico. Ele organizou todo o povo, explicou com intenção aquilo que ele queria fazer e que aquilo ali não ajudaria só a ele e o coração dele, que era extraordinário, mas todo um povo. Então ele distribuiu as tarefas e trabalhou lado a lado com todos aqueles que queriam se unir a ele, e focando em um objetivo muito claro, que era proteger e restaurar os muros da cidade do seu povo, a cidade de Jerusalém. E mesmo diante de muitos obstáculos, a sua intencionalidade foi a sua força, a sua coragem, a sua fé. Neemias não agiu por impulso não, gente. Ele agiu com propósito. Sabe qual era o propósito ali? Reconstruir o muro, reconstruir a cidade e automaticamente trazer fé, esperança, motivação para as pessoas que não tinham mais. Isso é muito importante. A intencionalidade dele ali foi uma força tão grande que transmitiu isso para todos aqueles que tentaram impedi-lo, ameaçá-lo. Ele se uniu com quem queria e seguiu, né, com propósito. E a sua dedicação mudou a história do povo. Às vezes eu e você vamos olhar para as ameaças, vamos ouvir os burburinhos, as fofocas. Não vai dar certo não. Eu lembro-me uma vez, eu estava passando uma certa situação sobre a minha vida e estava bem difícil viver aquele processo, né? Um processo de distância, um processo, né, de desconexão. E aí uma pessoa falou para mim assim, ó, tá escutando essa letra dessa música? Você tá ouvindo o que tá dizendo? E falava assim, quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. É até um louvor muito conhecido. E aquele trecho ficou gravado na minha memória, porque todas as vezes que ficava difícil, que era mais duro, que eu sentia medo, dúvida ou vontade de desistir, vinha aquelas lágrimas, vinha aquela... Porque a dor, né, gente, ela se transforma em lágrimas e ela vai, né, aliviando o nosso coração através das lágrimas. Eu lembrava que quando chorar, eu vou me lembrar que até aqui o Senhor nos sustentou. Às vezes vai estar difícil aí, vai ter ameaça, vai ter crítica, mas se você estiver entendendo o seu propósito, se você estiver fortalecido na rocha, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, Ele vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te moldar e vai te ensinar a ser uma pessoa com mais intenção, viver com propósito e mudar a sua mentalidade. Sabe por quê? Sabe qual a moral dessa história de Neemias, gente? Ser intencional é escolher agir com foco e com propósito. Mesmo quando o caminho está difícil, está tortuoso, está com pedras, está com empecilhos. Neemias, naquela época, ele nos mostra que o impacto vem quando colocamos a nossa energia onde realmente importa,
que eu e você possamos viver com intencionalidade, possamos colocar a nossa energia onde importa e transformar as nossas vidas. Porque ser intencional, gente, é agir com sentido e não com impulso. Seja intencional, haja com sentido, gente. Saiba o que vocês estão fazendo, sabe? Eu separei aqui para vocês 7 dias para você viver com mais intenção. O objetivo para você, desses 7 dias que vão se seguir, vai ser sair do piloto automático e a começar a fazer suas escolhas com mais presença, clareza e entendendo o seu propósito. Então, no primeiro dia, o que você vai fazer? Você vai escrever o que realmente importa para você. Reserva aí 5 minutos o que é essencial para a minha vida hoje. Lista 3 coisas que você quer valorizar mais. Pode ser saúde, fé, família, descanso, propósito, o que você desejar. Mas escreva o que realmente importa para você. No segundo dia, o que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa com atenção total. Escolha aí alguma coisa. Uma tarefa simples. Tomar um café da manhã especial, fazer uma caminhada, arrumar a cama, fazer, sabe, algo diferente do que você costuma fazer. Vai arrumar a cama, você põe geralmente uma colcha, um lençol, os travesseiros. Não. Deixa uma coxa diferente, mude as almofadas, sabe? Faça algo diferente que você não costuma fazer, mas faça isso com 100% da tua presença. Vai fazer um café da manhã especial para você, para sua família. Faça diferente, arrume as coisas diferentes na mesa. Comece a fazer coisas, sabe? Que enche os olhos das pessoas. Falam, nossa, que carinho que ela fez isso. Nossa, que legal. Que coisa bacana que ele tá fazendo. É isso, gente. Muitas vezes, quando você distrai a atenção do que você está fazendo, você não faz com excelência. Em especial o celular, né? Sem distração. É só você e aquele momento. Então, às vezes, né, você fazer uma coisa com total atenção é muito importante. Isso você vai fazer no segundo dia. No terceiro dia, o que você vai fazer? Você vai dizer não para algo que não faz sentido para você. Recusa aí. Seja um convite, uma tarefa, um hábito automático que não está alinhado, gente, com a sua fase atual. Lembre-se que dizer não ao que não importa e dizer sim ao que realmente importa. Isso você vai fazer no terceiro dia. Você vai dizer não a algo. No quarto dia, você vai criar uma intenção para o seu dia. Como assim? Antes de começar o seu dia, você vai escrever uma frase bem curtinha. Vai falar, hoje eu quero... Aí vai escolher o que você quer. Um exemplo aqui, ó. Hoje eu quero me comunicar com mais clareza aonde eu for. Né? Volte a essa frase sempre que se sentir perdido, que se sentir perdida. No quarto dia, você vai criar essa intenção para o seu dia. Isso vai te ajudar a você ser mais intencional. No quinto dia, olha o que você vai fazer no quinto dia. No quinto dia você vai revisar seu uso do tempo, analisar como você usou o seu tempo nas últimas 24 horas e vai se perguntar assim, ó. Essas atividades refletem o que eu valorizo? Elimine, gente, ou reduza o que afasta você dos seus objetivos. Então, no quinto dia, revise seu uso do tempo, vê o que realmente importa aí para você. No sexto dia, olha o que você vai fazer. Você vai praticar a gratidão consciente. No final do dia, você vai anotar 3 coisas pelas quais você foi grata. Mas não precisa ser algo grande não, tá? Ser intencional também é perceber o que está funcionando, gente. Presta atenção. Então agradeça pelo que você tem, pela sua saúde, pelo seu alimento, pelas coisas que são importantes, que fazem você trilhar um dia melhor, mesmo que o dia seja difícil. Vai ter alguma coisa ali para você agradecer. Então lista no sexto dia 3 coisas e agradeça ao seu Criador. No sétimo dia, olha o que você vai fazer. Você vai fazer algo que nutra a sua alma. Esse é bom, esse é impactante. Você vai escolher uma atividade só por prazer e conexão. Exemplo, você vai deitar no seu sofá, tomar seu banho, barriguinha cheia, relaxar, escutar uma música, vai falar ali com Deus, oh Deus, esse dia foi tão duro, esse dia foi tão difícil, mas até aqui o Senhor me sustentou, muito obrigado. Você vai orar, ou você vai escolher fazer uma caminhada, escutando, né, músicas que você gosta, seja qual estilo você curta. Ou você vai sentar, nossa, faz tempo que eu não falo com fulano, vou lá conversar com essa pessoa, sabe, com alguém que a gente ama, com alguém que traz uma leveza, uma paz, alguém que você tá ali conversando tanto tempo que você não vê o tempo passar.
e presenteie, sabe, essa pessoa com a sua presença. Às vezes, gente, as pessoas querem de nós somente a nossa presença, né? Então, você entendeu o que você vai fazer aí em cada um dos dias, né? Para ser mais intencional. Primeiro dia, escreva o que realmente importa. Segundo dia, vai fazer uma coisa com atenção total. No terceiro dia, você vai dizer não para algo que não faz sentido. Quarto dia, você vai criar uma intenção para o seu dia. Você vai falar algo que você quer fazer diferente. Quinto dia, você vai revisar seu uso do tempo, como você tem usado ele. Sexto dia, você vai praticar gratidão por você, pela sua respiração, por tudo que você tem. No sexto, esse é o sexto dia. No sétimo, você vai fazer algo que nutra a sua alma. E isso tudo vai te ajudar a se tornar, a desenvolver a intencionalidade na sua vida. Porque hoje você aprendeu aqui uma coisa muito interessante, que ser intencional, gente, ser intencional nos lembra que as nossas ações elas são feitas com propósito, com dedicação, com consciência e não de forma automática ou distraída. A intenção ela tem significado, ela traz valor para as nossas vidas, né? Por isso que em Isaías 41:10 ele fala assim para nós: ei, não tema, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Em Filipenses 4:13 ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Olha que coisa linda, que coisa profunda. Quando você vive com intenção, até os pequenos atos ganham poder. Que você possa aí aplicar a intencionalidade na sua vida hoje. Que você possa viver com foco, fé, propósito e trilhar juntos a nossa nova jornada. Depois você escreve aí nos comentários, compartilha conosco quais dessas dicas você tem feito, se você tem aplicado a intencionalidade na tua vida, se você tem feito as coisas com propósito, com significado. Compartilha conosco nos comentários e eu vou pedir para você também curtir, compartilhar, né? Multiplicar essas informações tão cruciais, tão importantes que nos ajudam a se desenvolver, a viver com propósito e a crescer nas nossas vidas. Então quero agradecer a você por estar conosco aqui neste canal, entendendo o propósito e buscando a mudança real de mentalidade, com verdade, com sinceridade, com crescimento. Ei, você vai cair, você vai tropeçar, você vai errar, mas volte, recomece, né? Porque eu estou aqui para te ajudar com foco, fé e propósito. Vamos trilhar juntos essa nova jornada. Um grande abraço, beijo no teu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!